Buenas. Nessa sessão a gente vai falar de algo muito importante, que são as hipóteses de eficiência de mercado, ou a teoria também conhecida de eficiência de mercado, foi desenvolvida e, melhor, vamos dizer, dizendo assim, divulgada pelo professor Eugene Fama, da Universidade de Chicago, num artigo dele de 1970, do Journal of Finance, e que até hoje ela serve como guia para tomadas de decisões. Nós estamos sempre acompanhando o que, se as hipóteses de eficiência de mercado elas funcionam ou não, ou seja, se a gente encontra elas empiricamente no mercado. E vamos discutir também quais são as implicações das hipóteses de eficiência de mercado para quem vai investir, que isso é uma das coisas mais importantes e que leva também a certas filosofias de investimento. Então, vamos lá? Então, primeiramente, o professor Eugene Fama, ele recebeu inclusive o Prêmio Nobel por todo o trabalho da eficiência e discussão sobre eficiência de mercado, e também não só sobre isso, ele tem um longo histórico de trabalho com finanças empíricas. Muitos dos trabalhos dele servem como referência para a nossa tomada de decisão na gestão de investimentos. O artigo que eu comentei como referência é esse daqui, o Efficient Capital Markets, a Review of Theory and Empirical Work, que saiu no volume 25 do Journal of Finance. E aqui eu vou ressaltar a introdução desse trabalho, que é bem interessante. Ele, logo na primeira linha da introdução, ele já fala que vamos dizer, o papel primário ou principal do mercado de capital é a alocação da propriedade do capital acionário que está na economia. E isso é importante, porque, na verdade, assim, o que a gente tem que pensar é que os preços das ações, e aí podemos até ampliar para outros ativos, se forem eficientes, e aí eu vou para outra linha amarela que eu marquei no final do primeiro parágrafo, e eficiência de mercado quer dizer que os preços sempre vão refletir todas as informações disponíveis no mercado. Então, se os preços, ou o capital, o acionário, ou o mercado de capitais for eficiente, então todas as informações relativas à empresa estão naquele preço. E aí nós vamos, voltando para a primeira linha, nós vamos poder investir de uma maneira mais sábia, porque a gente vai alocar o nosso dinheiro para aqueles papéis que estão refletindo todas as informações daquele negócio. E aí você não vai ter surpresas, então, tanto positivas quanto negativas. Ou melhor, de toda essa teoria de eficiência de mercado, o que a gente quer dizer é que, se tiver alguma surpresa no preço, é em função de novas notícias que vão surgir e não por causa de passado ou alguma coisa que está acontecendo agora há pouco tempo. Então, o preço só vai mudar ou só vai refletir alguma mudança se tiver alguma novidade. Caso contrário, já está tudo lá no preço. E se já está tudo lá no preço, eu vou falar, puxa, eu gostei daquela ação, então eu posso comprar porque todas as informações estão ali. Eu não vou ter a surpresa de algum problema, ou que surgiu ali com a empresa, ou que já estava lá, que já estava acontecendo, mas eu vou investir sabiamente. E aí o capital vai fluir também melhor para um lado para o outro. Então, para empresas que têm um melhor potencial, são melhores governadas, ou seja, gerenciadas, e eu usei o termo governada porque eu não estou falando somente do CEO, CFO, gerentes, diretores, mas eu estou falando também do conselho de administração. Então, é muito importante que o mercado tenha eficiência, ou seja, que no sentido dos preços refletirem todas as informações disponíveis aqui, tanto históricas como atuais, e tanto daqueles que são os insiders, ou seja, a princípio tem informações privilegiadas ou antes dos demais. E aí entra cada uma das hipóteses de eficiência de mercado. A primeira é a chamada hipótese fraca, que quer dizer justamente
aí é o que eu marquei com a cor verde, que toda informação histórica está lá nos preços. A segunda hipótese é da Semiforte, que fala o seguinte: olha, toda a informação, não somente a histórica, mas a pública também está dentro desse preço. E aí você não vai ter surpresa se vier um anúncio assim, puxa, teve um lucro maior, teve um lucro menor, a empresa fez um desdobramento. Então são coisas que não deveriam surpreender, até porque a empresa, a princípio, está sendo acompanhada por analistas e outros investidores. E aí os preços estão naturalmente sendo ajustados. E a terceira hipótese é a forte. Na hipótese forte, toda informação histórica, pública e o que ele chamou de monopolística, ou que está em um grupo que tem uma informação interna, que são os insiders da empresa, o CEO, o CFO, o CIO, os diretores, os gerentes, os conselheiros. Então, os principais acionistas que estão lá participando de uma forma mais direta. Então, a informação deles, que a princípio é uma informação de dentro, também está refletida ali no preço. Essa, de maneira geral, são as três hipóteses. Vamos discutir um pouco mais aqui no papel. Então, só para a gente relembrar, quando a gente fala de eficiência de mercado, eu estou falando de informações dentro do preço. Então, tudo... Na verdade, no próprio artigo do professor Fama, ele cita o trabalho do Harry Roberts, que já discute isso. E aqui ele está falando que os preços das ações refletem as informações. Então, o que acontece, que aconteceu com a empresa, está já refletido no preço. E se está refletido no preço, o que está refletido no preço? Boas notícias aumentam o preço, más notícias reduzem o preço. Aí, na hora que eu vou investir, eu posso alocar o meu capital de uma maneira mais inteligente. Então, se isso acontece, se os preços estão refletidos, essa é a ideia de eficiência. E se o mercado, assim, isso quer dizer que qualquer outra novidade que aparecer só vai afetar o preço se for uma notícia nova para todo mundo. E aí, nas hipóteses, então, a primeira é a chamada hipótese fraca. A hipótese fraca foi que eu já comentei rapidamente. Toda informação passada ou do passado, ou toda a informação histórica ou histórico já está refletido no preço. Implicação disso: se isso for verdadeiro, se essa informação, essa hipótese se confirmar, então aqui a gente tem as hipóteses, tá certo? São hipóteses, quer dizer que elas vão ser testadas, e elas são testadas de tempos em tempos, em vários trabalhos. Se vocês pesquisarem por aí, não faltam trabalhos que estão testando as hipóteses. Alguns fazem isso diretamente, então eles focam em testar a eficiência. Alguns trabalhos, eles testam a eficiência, alguma das hipóteses de eficiência, como um objetivo secundário, ou seja, eles estão querendo ver um determinado evento, alguma determinada situação, e se aquilo ali se confirma, você acaba aceitando ou rejeitando uma dessas hipóteses aqui. Implicação: se a hipótese fraca for confirmada, isso quer dizer que, por exemplo, análise técnica, também conhecida como grafista ou chartista. A análise técnica é aquela que
Chartista. Análise técnica é aquela que o investidor vai tomar decisão de compra ou venda baseado na análise dos dados históricos. Então, ele vai olhar gráficos e vai ver o comportamento, vai procurar padrões, tá certo? Então, ele procura padrões ali para verificar se justamente, olha, tem alguma oportunidade de ganho ali. Se a hipótese fraca se confirmar, então todas as informações de preço já estão ali. Então, você ficar olhando o passado não quer dizer nada, não vai tirar nenhuma informação para você comprar ou vender aquela ação. Então, a implicação disso tudo aqui é que ela não funciona. Então, se a gente observar se a hipótese fraca for verdadeira, então a análise técnica não funciona, porque afinal toda informação de preço já vai estar refletida ali no preço que a gente está negociando. E se aparecer qualquer coisa nova, é aleatória, tá certo? E isso é uma coisa importante. Então, se aparecer alguma novidade, vai ser algo aleatório. Veio uma notícia tal, o governo baixou uma nova lei tal, que não é inesperado, ou um novo decreto, ou houve alguma mudança macroeconômica, de política macroeconômica de algum país que influencia aqui. Então, essa é a principal implicação. Como testar empiricamente, isso para quem tem curiosidade, para testar a hipótese fraca. Então, o artigo do Fama, inclusive, é uma grande recomendação, porque lá ele explica como testar cada uma das hipóteses. Então, um dos testes aqui é checar se existe a chamada correlação serial ou se tem a autocorrelação. A correlação serial quer dizer o seguinte, olha, se subiu ontem, então hoje vai subir um pouquinho. Se caiu ontem, vai cair um pouquinho. Então ela procura ver justamente, olha, com base no passado, eu tenho alguma relação com o que está acontecendo agora. Então, o que vai acontecer amanhã, se hoje subiu, amanhã vai subir um pouquinho. Então, testar, verificar se existe essa correlação serial ou padrões, identificar padrões, são formas da gente testar a hipótese fraca de eficiência de mercado. Na hipótese semi-forte, o que a gente está dizendo? Semi-strong. E lembro assim, essas hipóteses elas vão se complementando. Então, se você é semi-forte, então também a fraca está embutida dentro dela. Então, uma vai aumentando, vai englobando a outra. Na hipótese semi-forte, toda informação pública, tá certo? Lembrar sempre que a gente está falando aqui de informações. Então, toda a informação pública está incorporada nos preços. Então, toda a informação pública disponível, então, demonstrações financeiras, comunicado de operações com ações, então, tudo isso está incorporado. E aí, a implicação principal disso daqui é que a gestão ativa de carteiras ou até análise fundamentalista não vai funcionar. Então, aqui, ela não funciona. Então, isso daqui, não funciona ou não se paga. Ou seja, melhor ir para uma gestão passiva, tá certo?
invista passivamente. O que quer dizer investir passivamente? Investir, por exemplo, em ETFs de índices, tá certo? Que você não vai conseguir bater o mercado, até porque todo aquele trabalho da análise fundamentalista não vai funcionar, ou pelo menos não vai trazer ganhos além do que você já esperava. Para testar isso daqui, existe a metodologia de estudos de eventos. Então, e que eventos? Por exemplo, justamente anúncios de fusões, aquisições, eventos como desdobramento de ações, grupamento de ações, bonificação. Então, alguma coisa que não deveria surtir assim uma grande modificação do preço e uma modificação permanente. No estudo de evento, a gente olha não somente, subiu, desceu o preço, mas assim, subiu e ficou, tá certo? Isso que é importante, porque às vezes assim, dá só aquele, vamos dizer, o overshooting ali, o preço sobe e desce. Isso foi só uma surpresa ali do mercado. Agora, se para a gente constatar que isso acontece mesmo, é assim, por exemplo, poxa, deu um desdobramento da ação, tá, não deveria subir o preço ou ter uma valorização aqui, mas valorizou e continuou valorizado. Então, opa, tem alguma coisa aqui forte que já devia estar incorporada dentro do preço, tá ok? Então, se a hipótese semiforte não for constatada, quando você testa o mercado, qual que é a recomendação para você? Faça o seguinte, invista em índices. E tem muita gente que faz isso, justamente isso, porque ele não acredita que os gestores conseguem bater o índice de mercado, tá certo? Então, a gestão ativa não vai se pagar. Ou seja, você está pagando mais taxa de administração do que deveria. Era melhor estar investindo em um índice de mercado do que efetivamente ficar gastando dinheiro ou pagando taxa de administração mais alta para quem está tentando bater o mercado fazendo as suas análises. E a última, a hipótese forte, que tem todas as informações, e aí, históricas, públicas e dos insiders, as informações que estão só lá dentro e tal, também estariam aqui dentro pela hipótese forte. Que também, esse que é a implicação daqui, é similar às anteriores. Então, olha, não adianta você buscar aqui alguma informação privilegiada, tal, que você não vai conseguir superar o mercado. Está tudo lá refletido no preço. Isso é muito importante, inclusive, para empresas terem boas áreas de relações com investidores e divulgarem melhores informações, para que a informação não fique retida lá dentro, tá certo? Então, muita empresa, inclusive, tem um seguinte problema, ela é subavaliada porque justamente os insiders, ou a área de relações com investidores, não faz uma divulgação das coisas, dos eventos internos dela. Então, os preços acabam não refletindo todas as informações. Tá ok? Para testar aqui, aí você tem que ver justamente as movimentações, os negócios, as negociações dos insiders da empresa. E dá para fazer isso? Dá. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a instrução 358 de 2002, que obriga os insiders a divulgarem as suas informações, não só os insiders, mas também aqueles que estão em relação direta com os insiders ou que estão na declaração de imposto de renda dos insiders. Então, olhando essas negociações, a gente consegue
identificar se a hipótese forte ela está presente ou não. Aqui só um estudo que eu fiz alguns anos atrás com os dados da instrução 358, mostra que os insiders sabem melhor a hora de comprar e vender do que quem está fora da empresa. Ou seja, a hipótese semiforte ela não é verdadeira, tá certo? Ela não se mantém. Ou seja, tem alguma coisa assim, se você conseguir extrair através de movimentos dos insiders, ficar observando reações deles, você olhar os insiders pode dar dicas para vocês do que está acontecendo ou que pode ter futuros ganhos. A hipótese semiforte e a fraca, aí empiricamente, às vezes se identifica a hipótese semifraca, mas em boa parte dos casos a gente não consegue constatar a hipótese semiforte. Ou seja, boa notícia para os meus caros fundamentalistas, ou que acreditam na análise fundamentalista, gestão ativa se paga e fazer análise dos fundamentos da empresa se paga. E a hipótese fraca é a que mais a gente consegue constatar empiricamente. Ou seja, mas, assim, você gastar muito tempo com análise técnica, isso não funciona. Tem muita gente que vai para o lado da análise técnica porque ela é muito fácil de usar, tem muitas ferramentas para isso, mas das três hipóteses, a que menos se constata é a hipótese fraca. Eventualmente, até uma vez ou outra aparece, mas ela é a que mais a gente vê o seguinte, olha, os dados históricos estão refletidos nos preços. Isso quer dizer, não gasta muito tempo fazendo análise técnica, procura mais fazer uma análise fundamentalista do negócio se você é um investidor e está pensando mais vamos dizer, mais no médio prazo, médio, longo prazo, e não, vamos dizer, um tiro curto. Uma outra coisa importante é o seguinte, se a hipótese fraca que se sustenta, então os preços e não somente se ela se sustenta, mas se os preços só se vão mover por novidades, então a gente pode falar que os preços das ações elas vão seguir o que a gente chama de passeio aleatório. Ou também conhecido como random walk. O que é um passeio aleatório? É o seguinte, num passeio aleatório, o preço seguinte, o preço da data T+1, ou seja, o próximo preço, ele vai ser igual ao preço atual, mais algum fator aleatório. Tá ok? Mais uma movimentação aleatória. Tá certo? Então, essa implicação quer dizer que o preço de amanhã vai ser qual? É o preço de hoje, mais alguma coisa aleatória que eu não sei qual vai ser. Depende das notícias que vão surgir no futuro. Então, hoje eu não consigo saber o que vai acontecer amanhã. Tá certo? Esse é o passeio aleatório. Essa ideia, inclusive, veio de um livro muito famoso do professor Burton Malkiel, que eu recomendo, é o Random Walk in Wall Street, que ele justamente discute essa hipótese e mostra essa situação. Que, aliás, eu vou mostrar isso para vocês. Então, voltando aqui no Chrome, eu abrir aqui, vocês estão vendo, tem uma planilha aqui que eu fiz no Google Sheets, e aí vocês têm duas linhas, tem um Ibovespa real, ou seja, que aconteceu de verdade, e um simulado via Random Walk, ou seja, um passeio aleatório.
Qual deles é o Ibovespa real? Os dois, vocês podem ver, são parecidos, e os dois estão começando do mesmo ponto. Então, vocês perceberem, ó, começaram aqui de 4 de janeiro de 2010, começaram aqui com o mesmo valor, 10.045 pontos, eu fiz isso de propósito. E vocês podem ver que os dois são muito parecidos, às vezes um sobe um pouco mais e tal, tem quedas fortes. Já ajudando aqui, a linha azul é o Ibovespa real. E vocês podem perceber isso, para quem acompanha mais de perto o Ibovespa, em fevereiro, março de 2020, a gente teve justamente uma queda muito forte por causa da pandemia, e é o que vocês estão vendo aqui nessa linha azul, tá? Mas se vocês olharem a linha vermelha, ela também tem quedas fortes, e eu vou só clicando aqui, ó, vocês estão vendo, ó, a linha azul vai ficar sem parada e a linha vermelha, que é a simulada, ela está mudando. Então vocês vejam que elas parecem muito e elas coincidem em determinados momentos, e a linha vermelha é gerada aleatoriamente. A única coisa que faz, ela parte do mesmo número que 10.045. E a outra coisa que eu fiz com essa linha vermelha, eu atribuí para ela um desvio padrão, uma volatilidade aqui. Abrir a célula para vocês verem. Essa volatilidade é o desvio padrão dos retornos do Ibovespa. Então, a única coisa que eu fiz com a linha vermelha, eu dei a mesma volatilidade para ela do índice Ibovespa. E vocês vejam que ela, muitas vezes, reflete o movimento do índice Ibovespa. Então, se eu não desse as datas para vocês, muitos de vocês não saberiam escolher qual a linha do Ibovespa. Só para mostrar aqui como que eu gerei esses dados, então, isso daqui é o Randall Walk. Então, só para antes mostrar os dados, o que o Burton Malkiel falava justamente o seguinte: olha, o movimento dos preços, ele segue um Randall Walk, então eles têm a mesma carinha, tá? E vocês podem ver que eles têm realmente essa mesma carinha. O que muitos discutem é justamente o seguinte: olha, não precisa ser exatamente um Randall Walk para ganhar dinheiro. Então, se ele não for 100% parecido com um Randall Walk, eu posso ganhar um dinheiro ali estudando esse padrão. É o que muitos fazem. Então, muitos fazem o teste de eficiência e descobrem assim: olha, muitas vezes não é um Randall Walk. E aí ele chega, às vezes, a essa conclusão pelo período estudado, uma determinada situação. E aí ele tenta desenvolver estratégias usando econometria, procurando padrões ou ferramentas de inteligência artificial, machine learning, algo do tipo, para justamente tentar achar esses padrões. Então, se não for exatamente o Randall Walk, se não for 100%, a princípio você tem uma chance de ganho aqui. Só para mostrar, aproveitar como que eu gerei esses preços, eu usei a função Google Finance, dei a cotação, pedi a cotação do Ibovespa. Ele segundo atributo é o preço, que vocês estão vendo aqui, ó, o price, a data de início 1 de janeiro de 2010, a data de término 31 de 12 de 2020, e o intervalo de dados que eu pedi é o diário. Então, usei essa função. Eu só digitando essa função Google Finance com esses parâmetros, ele já me traz todas essas cotações. Eu calculei escondido aqui os retornos do Ibovespa e calculei o desvio padrão. Então, agora vou abrir aqui. Opa, deixa eu abrir a célula. Espera aí. Estou sem mouse aqui, não fiquem bravos comigo, está aqui. Então, calculei os retornos diários, simplesmente pegando o preço do dia menos do dia anterior e subtraindo 1.
calculei o desvio padrão desses retornos diários, que é o que eu vou usar aqui. E aí, para calcular, montar o meu random walk, e o que eu fiz? Eu falei assim, olha, o novo preço, o preço futuro ou do dia seguinte é o preço anterior, ou a cotação anterior, vezes 1 mais o que eu gerei foram retornos, tá? Então, 1 mais o retorno gerado. Na verdade, eu tenho até a possibilidade de ter uma tendência aqui, ó. Essa célula C2 é uma tendência, eu já vou mudar o valor da tendência aqui, que eu posso dar uma tendência. Coloquei tendência igual a 0, então eu não quis forçar para um lado ou para o outro, mas um fator aleatório. Então, o novo preço é o preço anterior, que é esse daqui, o D4, vezes 1 mais uma tendência, que no caso eu coloquei 0, mais um fator aleatório, que é um número aleatório aqui, ó. Eu gerei através da distribuição normal, a partir do número aleatório, com média 0 e o desvio padrão 1,60 ao dia, que foi justamente o histórico do Ibovespa, por isso aí coincide. Então, está aqui, como eu calculei, fiz meu random walk, e a tendência, repara o seguinte, eu posso colocar uma tendência aqui no preço, deixa eu esconder aqui. Então, se eu colocar uma tendência aqui, ó, 0,5%, olha o que acontece com a linha vermelha. Ela já vai subir forte, que eu estou dando uma tendência, e essa tendência, pela característica, vai ser uma tendência exponencial. Ó, já ganhei outras tendências aqui. Vou colocar uma tendência de baixa, menos 0,1. Então, eu posso forçar uma tendência aqui, como eu quiser. Coloquei sem tendência, então ele já vai seguindo a própria volatilidade do Ibovespa, mas quem quiser brincar de fazer essas simulações, gerar preço, fazer projeções de preço, tá aí uma alternativa também, tá bom? Muito bom, pessoal. Essas são as ideias da hipótese de eficiência de mercado, desenvolvida muito pelo trabalho do professor Eudine Fama. Recomendo para quem tiver mais interesse, leia sobre o assunto, o trabalho do Burton Mal, que é o trabalho do professor Fama, principalmente quem gosta dessa parte mais empírica. E principalmente, você entender o seguinte, se você constatou empiricamente determinada uma das hipóteses, você tem implicações. Então, se a hipótese fraca foi constatada, não perca tempo com análise técnica, vá para análise fundamentalista. Se a hipótese semiforte for constatada, aí não perca tempo com gestão ativa, fazendo análise fundamentalista, compra um índice e manda ver. É o que já comentei, alguns fazem, alguns não acreditam nisso, e aí recomendo análise ou melhor, gestão passiva. E a hipótese forte, se ela for constatada, então o que tem não adianta ficar acompanhando lá, fazendo o stalking dos insiders, porque eu não vou ganhar nada com isso. Os preços estão refletindo todas as informações internas da empresa, públicas e fraca, e histórica. Só relembrando, normalmente o que a gente mais constata empiricamente é a hipótese fraca, as outras não, então pode gastar mais tempo com análise fundamentalista. Tá bom? Até mais!